Senhor e você se habilita para experimentar a vontade de Deus. Então, pela palavra de Deus, toda a fortaleza mental cairá. Amém? Pela palavra do Senhor, toda a fortaleza mental cairá. Nós estamos trabalhando uma série, já essa é a terceira mensagem dessa série, que nós estamos trabalhando a questão de pensamentos, a questão da mente, como isso é importante para as nossas vidas entender isso. E aí a gente precisa entender toda a fortaleza mental cairá pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E muitas dessas fortalezas são construídas em nossa mente. Muitas vezes o inimigo levou anos, tempo, desde a nossa formação embrionária até a fase em que nós estamos agora, construindo fortalezas e paradigmas de engano em nossa mente, em nossos conceitos mentais. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele conquista o campo da mente humana, ele conquista todo o ser humano. Então ele construiu muitas vezes muitas fortalezas, fortalezas de enganos. Paulo está dizendo: nós estamos usando armas espirituais, armas que não são naturais, armas que não são humanas, para demolir essas fortalezas, para destruir essas fortalezas. E aí ele diz assim no versículo 5: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruímos argumentos. Todo argumento, todo sofisma, toda falácia do diabo na sua mente, pela palavra de Deus será destruída. Toda fortaleza, pela palavra de Deus cairá por terra. Amém? E aí ele diz mais: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós pegamos os nossos pensamentos e levamos os nossos pensamentos cativos para tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Aleluia! É assim que nós vamos vencendo fortalezas. Queridos, quem foi que implantou na sua mente a ideia de que você não pode vencer? O vício. Quem foi que implantou na sua mente a ideia de que você não pode vencer a tentação? Quem foi que disse para você que é impossível perder peso? Quem foi que disse para você que é impossível vencer maus hábitos? Pela palavra de Deus eu posso lhe afirmar que você pode vencer qualquer vício, você pode vencer qualquer mau hábito, você pode vencer qualquer tentação, você pode vencer a pornografia, você pode vencer a imoralidade sexual, você pode vencer qualquer coisa com o Senhor Jesus em sua vida. Você pode vencer qualquer coisa que tem se levantado contra os propósitos de Deus, contra você, em você. Então, se você crê na palavra, e se você se move pela palavra, você tem que crer que é possível vencer qualquer coisa que tem se levantado contra a sua vida. Amém? Você pode vencer. Diga: eu posso vencer. Amém? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então é preciso que você mantenha o seu pensamento nas coisas de Deus. É preciso que você mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Se você mantém os seus pensamentos nas coisas do alto, você há de vencer. Outra coisa importante nessa luta para a renovação da sua mente: aprenda a remover todos os rótulos negativos que colocaram em você. Aprenda a remover todos os rótulos negativos que colocaram em você. Quais foram os rótulos que as pessoas lhe deram no seu passado? Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, toda pessoa que experimentou um novo nascimento em Jesus, essa pessoa experimenta uma retirada de rótulos negativos. Porque o próprio Senhor Jesus começa a retirar, o próprio Senhor Jesus começa a remover todos os rótulos negativos a partir do momento que alguém tem um encontro com Ele. Amém? Então, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, você precisa crer: o Senhor vai remover todos os rótulos negativos. Diga amém. Como Davi. Como é que Davi era conhecido?
Qual foi o rótulo que Davi teve? O rótulo de que ele era apenas um menino, de que ele não passava de um menino. Quando Davi se levantou para defender Israel, de Golias, do gigante Golias, quando ele vai a Saul, quando ele se apresenta a Saul, o que Saul disse para ele foi: você é apenas um rapaz. Você é apenas um rapaz. Apenas um rapaz. Apenas um menino. Um rótulo. Você é apenas um menino. Um rótulo. E ele é um guerreiro desde a sua infância, desde a sua juventude. Você é apenas um menino. Um rótulo. Mas Davi venceu aquele rótulo. E ele disse para o rei: olha, um leão se levantou contra as ovelhas do meu pai, eu me levantei contra o leão e o matei. Um urso se levantou contra as ovelhas do meu pai, eu me levantei contra aquele urso e o matei. O Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, vai me livrar desse gigante filisteu. E a Bíblia diz que Davi foi na força do Senhor e ele venceu aquele gigante. Não importa os rótulos que estavam sobre ele, ele venceu aquele gigante. Então não importa os rótulos que estão sobre você, você precisa vencer, você precisa remover os rótulos negativos que estavam sobre você. Como Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas. O nome Simão significa uma cana que dobra com o vento. Portanto, dá a ideia de oscilante, de alguém inconstante. E essa era a natureza de Pedro. Mas ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, você será chamado Cefas. E Cefas significa rocha. Cefas significa pedra. Ele seria como uma rocha. Teria a natureza de rocha. Jesus estava removendo aquele rótulo de inconstante de Pedro e colocando um rótulo, etiquetando Pedro com a ideia, com o rótulo de que ele era constante, firme como a rocha. Então diga para o seu irmão: aprenda a remover os rótulos negativos. Diga: aprenda a remover os rótulos negativos que estavam sobre você. Juízes capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: Jefté, filho de uma prostituta. Jefté, filho de uma prostituta. Esse era o rótulo que tinha sobre Jefté. O rótulo que tinha sobre ele, e o rótulo que pesava sobre Jefté, é que ele era filho de uma prostituta. Mas Jefté foi levantado por Deus para se tornar um dos grandes juízes de Israel. E ele livrou Israel dos seus inimigos. Ele foi um instrumento do Senhor para livrar Israel dos seus inimigos. E ele governou sobre Israel durante certo tempo, porque Deus usou. Apesar que esse era o rótulo que tinha sobre ele, sobre Jefté. Jefté, filho de uma prostituta. E a Bíblia diz que os irmãos de Jefté expulsaram-no de casa, mandaram ele embora e disse: olha, você não vai herdar junto com os nossos irmãos, porque você é filho de uma outra mulher. E ele foi expulso. Mas Jefté se levantou e depois os próprios irmãos dele vieram buscar socorro e ajuda nele. Então não importa quais são os rótulos que estavam sobre você, se você tem um encontro com Jesus Cristo, você pode vencer todos esses rótulos negativos em nome de Jesus e se levantar em Deus, para que Deus faça coisas extraordinárias e gloriosas em sua vida. Como Ruth, queridos, a Bíblia fala que Ruth era uma estrangeira, uma moabita. E os moabitas, eles não eram bem aceitos em Israel, eles não tinham nem direito de entrar no templo do Senhor. Eles não tinham nem direito de entrar dentro do templo do Senhor. Mas ela estava ali, diante do Senhor. E ela foi um instrumento poderoso de Deus
para fazer com que a descendência do Messias fosse levantada, para fazer com que a descendência do Messias fosse erguida. Porque quando você lê Mateus capítulo 1, você vai ver que Ruth, a moabita, está na descendência do Messias, está na descendência do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então não importa que ela tinha este rótulo de moabita, de estrangeira, o Senhor a levantou e através dela o Senhor Jesus veio. Anos da frente, ela foi ancestral de Davi, de Jessé e consequentemente ancestral de Jesus. Sabe o que as pessoas diziam sobre Albert Einstein? Que ele tinha dislexia, que ele era um dislexo. Esse era o rótulo que estava sobre ele. Ele tinha dificuldade de leitura, ele tinha dificuldade para ler. Esse era o rótulo que tinha sobre ele. E o que foi que ele aprendeu a usar? Ele começou a usar a imaginação dele. Ele começou a usar a imaginação. E ele usou a imaginação para desenvolver a teoria da relatividade. Ele usou a sua imaginação quando ele se imaginou galopando, voando, montado em um raio. E ele desenvolveu a teoria da relatividade por meio da imaginação. Mesmo que ele tinha esse problema de dislexia, mesmo que ele era considerado como disléxico, ele aprendeu e ele removeu aquele transtorno por meio do entendimento de que ele precisava ser alguém que se levantava para ser diferente. Então escute uma coisa, queridos, não importa os rótulos que colocaram sobre você. Se você se levantar em Deus, você vai fazer a diferença. Não importa se disseram que você é lerdo, que você nunca vai ser ninguém na vida. Não importa se disseram que você nunca vai prosperar, que você nunca vai vencer esse vício, que você vai ser sempre alguém preso a um vício. Não importa os rótulos que carimbaram você. Se você se levanta em Deus e permite que o Senhor, pela palavra e pelo Espírito Santo, transforme a sua mente, transforme o seu coração, você vai vencer os rótulos negativos e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Você vai viver aquilo que Deus planejou para você. Então aprenda a remover os rótulos negativos que colocaram sobre a sua vida. Rótulos de fracasso, rótulos de derrota. Se levante em Deus para ser aquilo que Deus planejou para que você fosse, para que você seja. A Bíblia nos fala que nós somos criados para a glória de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus, portanto glorifique a Deus com sua vida. Olha o que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diga: eu fui, mais alto, eu fui comprado por alto preço, por isso eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. Nós somos comprados para glorificar a Deus, nós somos criados para glorificar a Deus, nós somos resgatados para glorificar a Deus. Diga amém. Então nós precisamos usar a nossa vida para a glória de Deus e não permitir que os rótulos negativos que nos foram colocados dominem o nosso ser, dominem a nossa mente, nos impeça de viver o que Deus planejou, o que Deus projetou para nós. Deus tem coisas grandes para mim e para você, diga amém. Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida e para a sua, diga amém. Deus tem prosperidade para você, diga amém. Tem sonhos maravilhosos para você. Tem saúde, tem milagres para a sua vida. Você não é o que dizem de você, você não é aquilo que rotularam de você, você é quem Deus diz que você é filho de Deus, você é nova criatura em Cristo, você é abençoado, você é suprido em todas as coisas pelo Senhor, você é curado, você é santo e irrepreensível, você é cheio do Espírito de Deus, você é cheio da palavra, da presença de Deus. Nenhum pecado te domina, nenhum vício te domina, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso.
Então não importa os rótulos que carimbaram sobre você, não importa os rótulos que colocaram na sua vida, remova todos os rótulos. Diga: eu vou remover todos os rótulos negativos que colocaram sobre mim. Você é nervoso, você é nervosa, você é agitado demais, você é lento demais. Todos esses rótulos negativos, seja eles quais forem. Por mais que eu queira dar alguns exemplos aqui, eu não consigo abranger todos. Só você sabe os rótulos que imprimiram na sua alma. Só você sabe os rótulos que colocaram sobre você. Na família, em casa, no seu trabalho, na sua escola, os colegas de escola, os colegas de faculdade, os apelidos rotulando você. Só você sabe. Não aceite os rótulos negativos. Você é muito mais do que as pessoas dizem. Você é aquilo que Deus diz sobre você. Você é aquilo que Deus diz sobre você. Então comece a pensar a altura disso que Deus planejou para a sua vida. Comece a pensar: eu sou filho de Deus, eu sou próspero, eu sou suprido pelo meu Deus em todas as coisas, eu sou curado, eu sou abençoado, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, eu vou viver vida abundante, porque é isso que Deus me prometeu em Jesus Cristo. Amém? Então aprenda a remover todos os rótulos negativos da sua vida. Querido, Jesus te deu um novo nome. Diga: eu recebi do Senhor um novo nome. Você recebeu um novo nome. Você recebeu um novo nome. Um nome de bênção, um nome de milagre, um nome de favor. Você é favorecido do Senhor. Quando o anjo veio falar para Maria, anunciar a Maria o nascimento de Jesus, ele disse para Maria que ela era favorecida. E algumas pessoas religiosas entendem essa palavra como algo que foi aplicado somente a Maria. Não, todo crente em Jesus Cristo é favorecido. Você é favorecido do Senhor, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida, como diz a Bíblia em Salmos 23, versículo 5. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Para onde você for, você precisa crer que a bondade e a misericórdia estão lhe acompanhando. Se você for para a direita, bondade e misericórdia lhe acompanharão. Se você for para o norte, bondade e misericórdia lhe acompanharão. Se você for para o sul, bondade e misericórdia lhe acompanharão. Se você for para o norte, para o leste ou para o oeste, bondade e misericórdia vão lhe acompanhar. Se você está vivendo com Deus em Jesus Cristo, bondade e misericórdia vão acompanhar você todos os dias da sua vida. Essa é a palavra para a sua vida, essa é a palavra de Deus para você. Então você recebeu um novo nome. Amém? Olha que tremendo, Deus falando para Israel, Deus falando para Sião. Quando Deus trouxe a restauração de Sião, lá em Isaías capítulo 62, versículo 2 a 4, olha que lindo esse texto. O Senhor está falando para uma nação, mas isso também tem uma aplicação para a nossa vida. E o Senhor está dizendo para Sião assim: olha, você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Olha que Deus está falando. Você será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Você será um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Isaías 62, versículo 2 a 4. Olha que Deus está dizendo: você receberá um novo nome. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Diga: eu serei uma coroa esplêndida na mão do Senhor. Eu serei um diadema real na mão do meu Deus. Amém? Olha que coisa linda. Agora escute isso, queridos. A Bíblia nos fala em Gênesis 35, versículo 16 a 18.
Gênesis 35. Você pode ler em casa o capítulo todo para você entender melhor. Mas a Bíblia diz que Raquel, ela começou a dar à luz, e ela teve grande dificuldade quando ela começou a dar à luz ao seu último filho, ao seu segundo e último filho. E a Bíblia diz que enquanto ela padecia muito tentando dar à luz, a parteira disse para ela assim: não tenha medo, pois você ainda terá um outro menino. E aí a Bíblia continua dizendo: já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Olha que interessante isso. Ela estava para parir, e naquela época não tinha as facilidades que temos hoje. Ela pariu no deserto. Se a mulher tivesse qualquer complicação, se o eixo que chama estivesse fechado, é isso mesmo? Se o eixo estivesse fechado, ela poderia morrer. Não tinha as facilidades que tem hoje, de chegar e colocar num quarto especial, de dar uma anestesia, de fazer uma cirurgia cesariana, nada disso, de fazer uma cirurgia emergencial, nada disso. Então ela começou a ter muita dificuldade, e ela não conseguiu parir naquele primeiro momento. E ela começa a botar muita força, e aí ela percebe que ela vai morrer. A parteira tenta animar ainda, mas ela percebe que ela vai morrer. E quando ela está morrendo, ela dá ao menino o nome de Benoni. Benoni. E o que Benoni significa? Benoni significa filho da minha tristeza, filho da minha dor. Ela está debaixo de tanta dor, de tanto sofrimento, que quando o menino nasce, ela chama o menino de Benoni, filho da minha tristeza, filho da minha dor. Olha o que eu disse semana passada: pessoas feridas geralmente ferirão outras. Pessoas marcadas pela dor geralmente serão instrumentos para marcar outras com dor. Por isso é importante, você que quer entrar em um relacionamento, quer namorar, casar, enfim, é importante que você experimente a cura do Senhor. Por quê? Porque se o seu coração estiver ferido, você vai ferir outros. E os teus relacionamentos serão machucados, serão feridos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você pode ferir seus filhos, você pode ferir seu cônjuge, você pode ferir as pessoas próximas a você. Por quê? Porque o seu coração está ferido. Por isso é importante a gente receber cura, irmãos. Porque se a gente não receber cura, a gente projeta as nossas feridas, os nossos traumas em outras pessoas. E às vezes nas pessoas que nós mais amamos. Às vezes nas pessoas que nós mais amamos. Por quê? Porque há feridas em nós. Então Raquel, na sua ferida, Raquel na sua dor, Raquel no seu desespero, porque ela sabia que iria morrer, ela chama o menino de filho da minha dor. Imagine aquele menino crescendo, e onde ele fosse, no colégio, a professora perguntando para ele, isso é um exemplo, não era assim naquela época, é só para você entender, eu estou contextualizando. A professora fazendo a chamada: filho da minha dor, filho da minha tristeza. Ele todo envergonhado: presente, professor. E os colegas fazendo chacota dele, fazendo bullying com ele. A marca, o trauma que ele ia carregar para o resto da sua vida: filho da minha dor, filho da minha destra. Os colegas fazendo a resenha dele. Os colegas tirando sarro dele. Ele ia levar aquele estigma para o resto da sua vida. Mas quando Jacó viu isso, olha o que a Bíblia diz: mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Quando Jacó viu que Raquel tinha dado ao seu filho o nome de Benoni, filho da minha tristeza, filho da minha dor, a Bíblia diz que o pai... Amém? Olha.
Vem. Ó, tá aqui em cima, viu? Então, queridos, preste atenção aqui. Nós precisamos entender isso. Se você está ferido, você pode ferir outros. Quando Jacó viu isso, Jacó disse assim: você não será chamado, meu filho, de filho de tristeza, nem filho de dor. Você será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho da minha mão que abençoa, filho da bênção. Você será chamado Benjamim, filho da bênção. Filho da bênção. Queridos, você recebeu um novo nome. O Senhor te deu um novo nome. Ainda que pessoas que lhe amavam no meio da dor delas, lhe deram um nome que traziam para você um estigma de maldição, o Senhor quebrou esse nome. E o Senhor está dizendo como Jacó: você não será chamado filho da dor, você será chamado filho da bênção. Você não será chamado filho da tristeza, você será chamado filho do milagre. Você será chamado filho do milagre. Você será chamado filho da bênção. Amém? O Senhor lhe deu um novo nome. Diga: o Senhor me deu um novo nome. Diga aleluia. Diga aleluia. Levante suas mãos, diga aleluia, eu recebo. Então Benoni significa filho da minha dor ou filho da minha tristeza, mas Benjamim significa filho da minha mão direita, filho da bênção, filho da minha mão que abençoa. Deus lhe dá um novo nome adequado ao propósito dele para a sua vida. Deus lhe dá um novo nome adequado ao propósito dele para a sua vida. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, um encontro com Deus, o Senhor deu um novo nome. Quando Abraão teve um encontro com Deus, Deus falou: você não vai chamar mais Abraão, vai chamar Abraão, pai de nações. Um homem que era estéril, Deus diz: é pai de nações. E ele se tornou pai de nações. Quando Deus chamou Sarai, Deus disse: você não vai se chamar mais Sarai, você vai se chamar Sara, princesa. E ela se tornou uma princesa. Quando Deus chamou Pedro, Deus deu o nome a Pedro tirou o nome de Simão e deu o nome de Pedro, de rocha. Quando Deus chamou Saulo, Deus disse: você vai se chamar agora Paulo. Amém? Queridos, quando você tem um encontro com o Senhor mudou o teu nome no mundo espiritual. O Senhor mudou o teu nome no mundo espiritual. O seu nome é filho da bênção. O seu nome é filho da bênção. O seu nome é filho da bênção. Diga: eu sou filho da bênção. Eu sou filho do milagre. Eu sou filho da bênção. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre minha casa. Aleluia! Então nós precisamos, queridos, começar pela palavra de Deus a mudar a nossa configuração mental. O diabo quer que você se tranque, se sentindo um coitadinho, um pobre coitado, se isolando. Não, se levante em Deus e creia que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Você vai experimentar sonhos extraordinários. Deus vai te fazer sonhar sonhos grandes e Ele vai tornar esses sonhos realidade na sua vida. Deus vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Se você crê, recebe. Diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Você é filho da bênção. Você é filho do milagre. Você é filho